O senhor já colocou algumas consequências, né? O que mais que o senhor elencaria aí? O senhor falou ontem em elencar 4 fatores. O primeiro deles, e mais importante, é que o petróleo é uma commodity internacional, atrelada, evidentemente, a um preço de barril, que nos últimos tempos, principalmente nesse começo de 2021, já teve uma majoração de 8%. Então, a elevação da matéria-prima principal, petróleo tipo Brent, faz com que o produto derivado do petróleo, ou seja, os combustíveis, sofram majoração de preço. O segundo aspecto que é importante de salientar também é que mesmo estando numa pandemia, ou até por estarmos numa pandemia, mercadorias começaram a ser acionadas pelo e-commerce. Você intensificou muito pela dificuldade de locomoção e pela dificuldade de chegar até determinadas atividades, você impulsionou muito o transporte rodoviário. Nós sabemos que no Brasil, a nossa malha rodoviária, ela representa aproximadamente 63% de todos os produtos que são comercializados no Brasil. Na Bahia, por exemplo, esse número chega a mais de 80%. Por conta da ausência de vias férreas. Então, o aumento da utilização de transporte de carga, principalmente que usa óleo diesel, pressiona o mercado de combustíveis, elevando os preços. É a clássica relação de oferta e demanda. Esses dois fatores, eles por si só, já justificam o aumento. Mas, para além disso, a gente tem um terceiro argumento que está relacionado com a Petrobras. E isso não é uma coisa de agora. Ao longo dos últimos anos, a Petrobras começou a utilizar uma estratégia para não esgotar os seus recursos próprios, que é a importação de uma certa quantidade de combustível. Então, digamos assim, com um cenário de câmbio desvalorizado, né, ou seja, dólar caro, você tem naturalmente, simplesmente pela elevação das importações de petróleo, você tem uma elevação do preço do refino do petróleo aqui dentro. Então, esse aspecto também é crucial. A carga tributária seria o último? Eu não colocaria a carga tributária como a grande vilã. Carga tributária, é claro, é pesada. Ela incide sobre aproximadamente 40% dos produtos derivados de petróleo. Mas o movimento não é delas. O movimento é de aceleração em função desse conjunto de fatores. E o quarto e último fator que eu coloco, que é muito importante, é que como uma cadeia, você tem majorações de margens no fornecimento e margem no distribuidor. Ou seja, não temos mais uma BR distribuidora pública, né? Ela foi privatizada. E você tem aproximadamente 250 distribuidoras em todo o Brasil. Uma vez que a majoração também acontece pelas distribuidoras, você tem um efeito em cascata que reverbera no preço final do combustível. É uma situação bastante difícil, ela exige uma solução, gerou consequências do ponto de vista da Administração Geral da Petrobras, da Presidência da República, em busca de uma alternativa de preços, mas com uma empresa de capital aberto e dentro dessa sociedade dita, dessa economia liberal, né, que a gente tem visto no Brasil dos últimos anos, uma interferência como essa é sempre muito mal vista. O que significa que, se de um lado é importante pensar nas famílias, nos brasileiros e todas as pessoas que utilizam combustíveis e no processo inflacionário derivado, né, de outra parte, a empresa vinha se capitalizando. Depois de todos os problemas vivenciados, a empresa vinha se capitalizando e todas as vezes, veja como é curioso, todas as vezes que há uma alta no preço dos combustíveis, enfim, isso reverbera positivamente nas ações da empresa, na margem de lucratividade da companhia e, claro, na expectativa de lucro que traz mais investidores para a Petrobras. E quais as principais consequências disso tudo, professor? É uma pauta sempre muito polêmica, porque ela interfere em todos os nichos de mercados, ela interfere na inflação, ela interfere no dia a dia do brasileiro. O brasileiro percebe, fica irritado com essa taxa de inflação, mas, digamos assim, uma consequência natural de um processo de uma empresa internacional, ok? Um abraço para você. Muito obrigada, professor Gustavo. Seus esclarecimentos foram valiosos.